Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem. Tradução, aquele que é Senhor e que dá a vida. Esta carta encíclica é do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. Nós estamos num subtítulo que diz Promessa e Revelação de Jesus durante a Ceia Pascal. Então, enquanto eles estavam ali ceando, conversando, Jesus foi explicando para eles tudo o que iria se suceder dali para frente, né? Que ele seria entregue então ao soldado, seria preso, seria julgado, claro, do modo iníquo, mas seria, e ele deveria morrer então e depois ressuscitar. Mas tudo aquilo então estava meio que confuso na mente deles, eles não conseguiam compreender direitinho o que Jesus falava. Mas Jesus explicou tudo direitinho para eles, né? É isso que o Papa está aqui vendo com a gente. O Papa João Paulo II, destrinchando para nós aí toda essa conversa, a explicação de Jesus. Bem, ainda então dizendo, né, ele disse que nós vimos aí no nosso último programa sobre o despojamento de Cristo, ele se despojou totalmente, então vimos aí a sua kenosis, né, seu esvaziamento. E agora diz aqui o Santo Padre o Papa João Paulo II. Mas em seguida torna-se bem claro que aquele guiar para toda a verdade, nós estudamos sobre a verdade, né? Guiar para toda a verdade está em ligação não apenas com o Scandalum Crucis, o escândalo da cruz, Scandalum Crucis, escrito em latim, né? Mas também com tudo que Cristo fez e ensinou. Então, guiar para toda a verdade, quer dizer, guiar para a cruz, isto é bem claro, mas também sobre tudo que Cristo fez e ensinou. Então, toda a sua pregação do Evangelho, não só o seu sacrifício, né? Então, esse guiar para toda a verdade, né? A verdade de Cristo está na cruz, não tem jeito, não é? É ali que está a verdade do Senhor, ali é onde ele vence o pecado original, ele destrói o pecado original, que foi o que nos expulsou do paraíso, né? O pecado das origens, o pecado original de Adão e Eva nos expulsou da companhia de Deus, né? Deus estava todo dia conosco. Nós somos expulsos desse local. Lá no céu não pode ficar pecado. Não existe pecado no céu. Então, por isso que fomos expulsos, porque pecamos. Então Jesus vem para destruir esse pecado original para nos devolver ao Pai. Ele também vence a morte, quer dizer, ele destrói a morte não tem mais poder sobre nós. Nós morremos, mas não permanecemos na morte, então é diferente, a morte perdeu o seu poder. E também foi vencido aí o demônio, mas não está ainda, ele não está preso, ele não está no inferno, não é? Ele está solto, e Deus deu para ele ainda um tempo para ele agir na humanidade. Então, enquanto nós estamos vivos, estamos sujeitos a ele. Depois que morremos, não mais. Mas enquanto vivos, estamos sujeitos a ele todo instante. Então, por isso que devemos nos revestir de oração, revestir de sacramentos, revestir da palavra de Deus, revestir da busca pela santidade e da rejeição por tudo que é mal, tudo que é pecado. Então, nós devemos lutar contra isso, porque o demônio está aí tentando as pessoas e levando as pessoas para a perdição. Com efeito, o Mysterium Christi, na sua globalidade, exige a fé. Então, o mistério de Cristo exige a fé. Aquilo que nós vimos já em dias anteriores aí. A nossa igreja, toda ela é mistérica. E tudo dentro da igreja é mistério. Então, precisamos da fé para aceitar tudo isso, mesmo sem compreender. Porquanto é ela que introduz o homem, né, é a fé então, que introduz o homem oportunamente na realidade do mistério revelado. Então o mistério que foi revelado para nós, então a fé faz com que o homem entre
entra na realidade desse mistério. Então, nós entramos na realidade, mas não compreendemos essa realidade. Né? Por exemplo, no sacramento da Eucaristia. Vamos supor, eu entro na realidade, estou lá, participo. Tudo aquilo da consagração que o sacerdote faz, da transubstanciação, eu participo da comunhão, recebo o corpo de Cristo. Então, eu participo dessa realidade, contudo, não compreendo. Mas o mistério revelado me faz aceitar isso como verdade de fé. Eu não preciso entender para aceitar. O guiar para toda a verdade realiza-se, pois, na fé e mediante a fé. É obra do Espírito da verdade e é fruto da sua ação no homem. Então, o guiar para toda a verdade é só o Espírito Santo que pode fazer isso com a gente. Então, eu estou aqui falando com vocês. Então, o Espírito está me guiando para falar essas palavras com vocês. E o Espírito também está em você, fazendo você receber essa doutrina, essa catequese, com o coração manso, com o coração aberto, recebendo e acreditando. Isso tudo é obra do Espírito Santo, não é obra minha, nem sua, nem do bispo, nem do papa, nem de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo, é ele que faz. Nós somos apenas canais. O Espírito Santo deve ser em tudo isso o guia supremo do homem, a luz do espírito humano. Então, aí está o Espírito Santo, é que vem guiar o homem, né? Vem guiar o ser humano e vem iluminar o ser humano. Se ele não nos guiar para a verdade, nós vamos permanecer aonde? Na mentira de Satanás. Então, por isso que o Espírito Santo tem que nos guiar para a verdade. Senão nós permanecemos nas trevas, achando que aquilo que estamos fazendo está ótimo, já está bom, não preciso ir na igreja, não preciso rezar, não preciso participar de sacramentos, não preciso ir atrás do padre para me confessar. Então, eu permaneço naquela mentira, naquela ilusão. Agora, se o Espírito Santo vem e me conduz para a verdade, aí então meus olhos são abertos. Sai o tapa-olho que estava comigo, não é? Então, sim. E ele que ilumina também. Ele que ilumina para nos tirar das trevas. Isto então, ele é o guia supremo do homem, é a luz do Espírito Santo, ok. A luz do Espírito humano, ok. Isto é válido para os apóstolos, as testemunhas oculares que devem levar doravante a todos os homens o anúncio do que Cristo fez e ensinou. Então, esse é um serviço dos apóstolos, né? Dos bispos. Então, os bispos, eles conservam a fé. Conservam a fé. Então, os bispos cuidam das ovelhas. É o que Jesus falou para Pedro, né? Naquela tríplice confissão de amor que Jesus exigiu de Pedro. Mas exigiu para curar ele, na verdade, não é? Quando ele apareceu ressuscitado, ele falou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Então, e aí na última vez ele fala, então, aí, apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar? É cuidar, velar sobre eles, cuidar direitinho. Então, os bispos são os apacentadores do rebanho do Senhor. Eles que devem ter toda a categoria doutrinal, toda a verdade, eles devem privar esta verdade, eles devem cuidar da verdade do Evangelho para que ninguém se desvirtue. Nem sacerdote, nem diácono, nem leigo, nem irmã, nem irmão se desvirtue da verdade. Então, eles têm que cuidar disso tudo. Então, aí, os apóstolos são as testemunhas oculares, né? Os primeiros apóstolos, que devem levar doravante a todos os homens o anúncio do que Cristo fez e ensinou, e especialmente da sua cruz e da sua ressurreição. Se nós não acreditarmos que o nosso Deus morreu na cruz e que ele ressuscitou, pode parar por aqui então. A Igreja Católica pode colocar ela dentro de um saco, fechar e jogar, não é? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a base da Igreja Católica, né, o que está na base, o que está no cerne ali da Igreja, o que sustenta a Igreja, o que é a verdade sustentativa da Igreja é morte e ressurreição de Cristo, é a Páscoa dele. Tanto é que a Páscoa na nossa Igreja é a maior festa.
Não é o Natal que é a maior festa. Não é Pentecostes que é a maior festa. Não é quando Maria engravida de Jesus que é a maior festa. A maior festa é a Páscoa. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nossa fé, a base da nossa fé. Onde a nossa fé tem seus pés montados, né? Onde que estão os pés da igreja? Onde que a igreja ela é montada? É sobre o quê? Sobre o mistério da cruz e ressurreição de Cristo. Aí está a nossa grande base, né? De toda a doutrina cristã. Porque se Jesus não viesse, se o Filho não viesse, não se encarnasse e não morresse na cruz, não teríamos salvação. Então a salvação, ela depende da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, onde começa a economia da salvação. E daí sim, ele depois, ele pregando o evangelho, etc., aí ele vai morrer na cruz, derramar todo o seu sangue, e é este sangue que é vencedor. Né? Ele que destrói aí o pecado original, destrói a morte e tira o poder do demônio, né? É o sangue de Cristo. Bem, numa perspectiva mais ampla e distante no tempo, isto é válido também para todas as gerações dos discípulos e dos confessores do Mestre, uma vez que deverão aceitar com fé e confessar com desassombro, quer dizer, sem medo, o mistério de Deus operante na história do homem, o mistério revelado que explica o sentido dessa mesma história. Então, o que foi revelado é um mistério revelado para nós. Então, sim, nós entramos de cabeça aí no mistério revelado. O que é o mistério revelado? É a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É desde a encarnação do Verbo, então. É isso que nós devemos acreditar. Esse é o mistério que nos foi revelado, está aí. Revelado assim, para nós participarmos dele, né? Sem, contudo, entendermos isso. Não estamos entendendo, mas estamos aceitando, né? Aí ele diz assim, na economia da salvação, o que é a economia da salvação? Quando que começa? Quando tem início a economia da salvação? A economia da salvação tem início no anúncio do anjo Gabriel, a Nossa Senhora. Quando ele vem visitar Nossa Senhora e anuncia que se ela estivesse de acordo, então sim, ela iria gerar o Filho de Deus, queria salvar o mundo. Aí quando ela diz o seu sim, o seu faça-se, então aí esse aí é exatamente o início da economia da salvação. Então o Santo Padre diz aqui, na economia da salvação, portanto, entre o Espírito Santo e Cristo, subsiste uma ligação íntima, em virtude da qual o Espírito da Verdade opera na história do homem como um outro Consolador, assegurando de modo duradouro a transmissão e a irradiação da Boa Nova revelada por Jesus de Nazaré. Por isso, no Espírito Santo Paráclito, o qual continua incessantemente no mistério e na atividade da Igreja, a presença histórica do Redentor na Terra e a sua obra salvífica, resplandece a glória de Cristo, como atestam as palavras de São João que vem a seguir. Ele, isto é, o Espírito Santo, glorificar-me-á, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Bem, então, vamos parar um pouquinho aqui. Então, o que o Santo Padre João Paulo II está querendo nos dizer aqui? Que na economia da salvação, o Espírito Santo e Cristo estão muito ligados. Por quê? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio pelo Espírito. Quando ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora, ele foi gerado pelo Espírito. Olha, vamos explicar assim. Como que acontece uma geração normal entre dois seres humanos? Então, o homem coloca a semente humana na mulher que está fértil. Então está ali, né? O útero da mulher, ok? O ovário, enfim. Então a semente do homem, que chama sêmen, né? Em latim. Então a semente é jogada
nessa terra boa, a mulher está fértil. Ok, então esse sêmen é jogado ali e ali gera um ser humano. Quando se encontra então com as características da mulher, são 23 pares de cromossomas que vai do homem, junta com 23 pares de cromossomas da mulher, são 46 pares que formam o ser humano todo. Ok. Como que aconteceu com Nossa Senhora? Então, o Espírito Santo, que é Deus, vamos dizer que Deus tem a semente dele, a semente divina. No homem chamamos de sêmen, né? Que é um líquido onde os espermatozoides são levados. Bem, Deus não é humano. Deus não tem espermatozoide. Mas ele tem a semente divina, que nós não sabemos como que é, porque é espiritual. Mas não importa também. Porque o Espírito Santo, que é Deus também, ele trouxe a semente divina e colocou, semente divina que é espiritual, entrou em Nossa Senhora, no seu útero, e aí só dela recebeu os 46 pares de cromossomas, porque nenhum homem colocou 23 pares de cromossomas ali. Não é? Porque um ser humano precisa de 46 pares de cromossomas para ser gerado. Então, esses 46 pares veio só dela. Então, todas as características humanas de Jesus é de Maria. José não teve participação em nenhum outro homem. Agora, então, em Jesus, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, completas. Não é um pouquinho de cada, metade de cada um, não. Jesus não é metade homem, metade Deus. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. 100% homem, 100% Deus. São duas naturezas numa só pessoa. Ele é uma pessoa, ele só tem uma personalidade. Jesus não tem duas personalidades ou dupla personalidade. Então, assim que foi gerado o Verbo de Deus, o Verbo foi trazido pelo Espírito Santo. Então, é a obra do Espírito. Já começa aí. A obra do Espírito já começa aí. Não tem como. Então, o Espírito Santo e Jesus estão muito ligados. Muito, muito. Então, tudo que Jesus faz é a obra do Espírito. Todos os milagres que Jesus fez aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, foram todas obras do Espírito Santo. Veja que ele só começa a realizar seus milagres quando, no batismo de João, o Pai envia o Espírito Santo, que desce como em forma de pomba, sobre ele, e aí sim diz a palavra que daí ele já foi tirado dali e levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Até então ele não interessava para Satanás. Agora, quando ele recebe a força, o Espírito Santo, aí ele se torna perigoso para Satanás. Então Satanás quer destruir Jesus, claro. E diz a palavra que imediatamente ele é levado, imediatamente. Quando ele vai ser tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. Mas ele foi tentado o tempo todo, não só aqueles 40 dias, mas o tempo todo. Mas enfim, essa ligação íntima entre o Espírito Santo e Jesus nunca terminou. Na verdade, nunca acabou. Aí quando Jesus, quem que vai ressuscitar Jesus lá dos mortos? O Espírito Santo, ele mesmo. Ele queima todo o pecado de Jesus lá dentro do túmulo de José de Arimateia, ali vira um forno, onde o Espírito Santo com seu fogo abrasador queima todo o pecado que Cristo assumiu de todos nós. Todos os nossos pecados estavam impregnados em Cristo. O Espírito Santo vai lá e destrói tudo aquilo. Aí Jesus limpinho consegue subir aos céus. Aí sim, aí derrama em profusão o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo estava só nele, não é verdade? Aí derrama por todo o universo. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? O Papa está dizendo que esse Espírito Santo, então, ele entra na história do ser humano, né? E até o final, até ele vai ficar para sempre com a gente. Ele vai assegurar de modo duradouro a transmissão e a irradiação da Boa Nova revelada por Jesus de Nazaré. Então, é o Espírito Santo que assegura o ensinamento, a pregação verdadeira da fé, que a Igreja Católica tem. Ela goza desse princípio. Ela tem toda a verdade pregada por Jesus. E todo o direito de explicar essa verdade, de revelar essa verdade ao homem, o que as outras igrejas não têm. Nem essas denominações cristãs não têm.
Eles não têm, porque a Igreja Católica recebeu a plenitude da verdade e ela tem que ser assegurada. Então, o ensinamento correto sobre a doutrina, quem tem é a Igreja Católica, ok? As outras igrejas podem ensinar? Pode, ensinam, sim, mas não com a plenitude da verdade que tem a Igreja Católica. Então, a teologia católica é perfeita. Já a teologia de outras religiões cristãs ou não são perfeitas. Porque não gozam dessa segurança do Espírito Santo. Porque a igreja fundada por Jesus foi a Igreja Católica Apostólica Romana. As outras igrejas não foram fundadas por Jesus. Elas têm seus fundadores. Todas elas têm lá. O fundador fulano de tal, dia tal, mês tal, ano tal, fundou a congregação, fundou a assembleia, fundou o batista, fundou isso, fundou aquilo, né? Então cada um tem seu fundador. Ok? Então nesse sentido aí. Agora o Espírito Santo então vem assegurar de modo duradouro, quer dizer, para sempre, a transmissão e a irradiação da Boa Nova revelada por Jesus de Nazaré. Por isso, no Espírito Santo Paráclito, o qual continua incessantemente no mistério e na atividade da Igreja, a presença histórica do Redentor na terra e a sua obra salvífica, resplandece a glória de Cristo. Então, como é ele que faz continuar sem parar na Igreja, no mistério e na atividade da Igreja, a presença resplandecente do Redentor da Terra. Ele que faz aparecer, ele que faz Jesus aparecer. Por exemplo, não existe nenhum sacramento na Igreja, nenhum sacramento na Igreja pode acontecer sem a invocação do Espírito, que nós chamamos de epíclese. Epiclesese em grego quer dizer invocação. Então você pode reparar, toda vez que o sacerdote vai ministrar um sacramento, seja ele qual for, dos 7 sacramentos, não é? Ele invoca o Espírito Santo. Não tem como. Ele começa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem que invocar. Senão não tem sacramento, gente. Não existe. Quem faz é o Espírito Santo, não é o padre que faz. Não é o bispo, não é o papa. É o Espírito Santo que faz. Eles são ordenados, sim. Eles têm a propriedade de, através deles, os sacramentos serem válidos, serem lícitos. Por exemplo, se eu for perdoar o seu pecado, primeiramente que não é válido. Não tem validade isso, porque eu não sou padre. E também não é lícito, porque eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria fazer. Entende? Então, é preciso ser válido e ser lícito o sacramento. E o padre tem essas condições, porque ele é ordenado para isso. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Na transubstanciação, quem que age ali através das mãos do sacerdote? Veja que as mãos do sacerdote na hora da transubstanciação estão assim, né? Vai gerar Jesus ali, não vai gerar? Então o que as mãos do sacerdote estão lembrando ali? Estão lembrando o útero de Nossa Senhora. As mãos do sacerdote lembram o útero de Nossa Senhora, porque ali naquele útero vai ser gerado o Filho único de Deus. Então quando o padre impõe as mãos assim, ali é o útero de Nossa Senhora. Entende isso? Então, ele tem poder disso? Não é que ele tem poder, é que ele recebeu a ordenação, ele recebeu o sacramento para fazer aquilo. Não é porque ele resolveu fazer, porque ele acha que fica bom, que é legal. Não. É porque ele recebeu o dom da ordem. Ele recebeu de Jesus Cristo, através do bispo que o ordenou. Então, todo padre é ordenado por um bispo. E todo bispo é ordenado por, no mínimo, 2 bispos. Então, por que isso? Porque é assim que Jesus quer. Ele quer passar o poder a essas pessoas, para que aconteçam os sacramentos. Senão Jesus teria que ficar vindo aqui toda vez, e não é possível isso. Então Jesus, por isso que ele coloca as pessoas, os seus ordenados, para agirem em nome dele. Então está aí, resplandece a glória de Cristo, claro, na pessoa do Espírito Santo, resplandece a glória de Cristo, como atestam as palavras de São João, que vem a seguir. Ele, quer dizer, o Espírito Santo, glorificar-me-á, porque receberá do que é meu para vô-lo anunciar.
Com essas palavras é confirmado mais uma vez tudo que disseram os enunciados precedentes. Ensinará, recordará, dará testemunho. Então, todas essas palavras aí, Jesus vai falando do Espírito Santo. Que ele vai ensinar, que ele vai recordar, que ele vai dar testemunho. A suprema e completa autorrevelação de Deus, que se realizou em Cristo, tendo dado testemunho dela a pregação dos apóstolos, continuará a ser manifestada na igreja mediante a missão do Consolador invisível, o Espírito da Verdade. Quanto esta missão do Espírito esteja intimamente ligada com a missão de Cristo, e quanto plenamente ela vá aurir na mesma missão de Cristo, consolidando e desenvolvendo na história os seus frutos salvíficos, é expresso pelo verbo receber. Então veja, vai ensinar, recordar, dar testemunho. Daí nós receberemos o que é dele para vô-lo anunciar. E Jesus, como que para explicar a palavra receber, pondo em evidência claramente a unidade divina e trinitária da fonte, acrescenta: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu te disse, ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Recebendo o que é meu, ele vai, por isso mesmo, aurir daquilo que é do Pai. Então, se o Espírito recebe do que é de Jesus, automaticamente ele está recebendo do Pai. O Pai é a fonte. O Pai é a fonte da divindade. É do Pai que vem o Filho e que vem o Espírito, claro. Assim, à luz da que ele receberá, podem ser explicadas ainda as outras palavras sobre o Espírito Santo pronunciadas por Jesus no cenáculo antes da Páscoa. São palavras significativas. É melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele tiver vindo, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Será conveniente voltar a estas palavras com uma reflexão à parte. Então Jesus, ele fez aí uma verdadeira catequese do Espírito Santo. Verdadeira catequese. Nunca nenhum dos profetas, ninguém pôde explicar isso, pôde falar assim abertamente do Espírito, porque eles não sabiam nem que tinha esse Espírito Santo. Que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, assim como o Filho e como o Pai, é Deus também. Eles não sabiam. Então Jesus que veio trazer toda essa revelação para nós. Veja como são importantes essas revelações de Jesus para nós. Mas querido irmão, querida irmã, vamos então terminar hoje rezando uma Ave Maria. E para nós continuarmos então o nosso próximo encontro, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.